Queridíssimos amigos da NFL Brasil, está na hora do meu top 5 da semana 8 no mundo da NFL. Vocês estão bem? Vocês estão maravilhosos? Vocês estão jovens? Vamos que vamos ao Hello Bola! Eu começo com alguns recordes engraçadinhos, né? Vários jogadores se destacando. Eu começo com Jordan Love. Jordan Love foi excepcional contra Aaron Rodgers e o Pittsburgh Steelers no Sunday Night Football. Love chegou a completar 20 passes consecutivos, que foi igualou a melhor marca da história do Green Bay Packers, né? O Brett Favre conseguiu 20 também no jogo contra os Lions em 2007. Mas o segundo tempo do Green Bay Packers, eu acho que mostrou realmente o que a gente estava esperando ver aqui nas últimas semanas, né? Porque o time estava vencendo jogos, não estava mostrando o seu melhor. E o time foi muito dominante no segundo tempo contra os Steelers, e isso realmente me chamou a atenção, né? Os Packers pontuaram em todas as campanhas do segundo tempo. Pittsburgh, em 6 campanhas, teve 4 de 3 ou menos jogadas. Muita pressão em cima do Aaron Rodgers. A marcação em zona foi excepcional. O Rodgers não fez nada contra a marcação em zona aí do Green Bay Packers. E o Jordan Love, com muito amor, carisma, garbo e elegância, foi lá e dominou o jogo, 360 jardas, 3 touchdowns. Grande vitória aí da equipe do Green Bay Packers. Olha, os Steelers já cederam pelo menos 30 pontos 4 vezes nessa temporada. Última vez que eles cederam tantos jogos, né, de 30 pontos, tiveram tantos jogos cedendo pelo menos 30 pontos, aconteceu em 2021, na temporada regular, né? O time está cedendo 25 pontos por partida, que seria a pior marca em décadas da defesa dos Steelers. Então, preocupações lá em Pittsburgh e em Green Bay. Tá tudo muito lindo, né? Os Packers com certeza queriam vencer o seu velho amigo, o Aaron Rodgers, e realmente conseguiram. O meu segundo destaque: os 4 times da divisão leste da AFC conseguiram vencer na mesma rodada. É a primeira vez que isso acontece desde 2021, uma coisa realmente impressionante, né? Quer dizer, o Buffalo Bills, você viu o jeito que os Bills... Gostei da resposta contundente aí do Buffalo Bills, viu? Voltou com tudo, 7 sacks, melhor marca desde 2023, pressionando aí o Andy Dalton. E que tal o James Cook? 216 jardas terrestres, todas acontecendo nos 3 primeiros quartos, tá? É a melhor marca dos Bills desde 1976, quando o O.J. Simpson teve 273 jardas. O New York Jets venceu o Cincinnati Bengals, conseguindo a sua maior virada em quarto período fora de casa. 15 pontos, estava perdendo por 15 e conseguiu a virada lá em Cincinnati. De um modo geral, é a segunda maior virada dos Jets em sua história no quarto período. Em 2000, o time estava perdendo por 23 pontos contra o Miami Dolphins e conseguiu a virada, né? Que tal o Breece Hall correndo para 2 touchdowns, lançando para 1 touchdown? Foi o primeiro passe completado por um running back dos Jets desde 2013, quando Bilal Powell completou um passe contra o Miami Dolphins. Foram 502 jardas, melhor marca do time desde 2021. Então os Jets realmente brilharam. E eu te falo, cara, o time estava sem vitória, estava uma coisa realmente horrorosa, e Cincinnati, pelo amor de Deus, perdendo em casa, né? Levando uma virada do New York Jets e do Justin Fields, pelo amor de Deus, ok? Mas, cara, o Justin Fields passou por uma semana muito difícil, que ele até relatou um momento que ele chorou no closet dele, né? No armário, né? Tá chorando, muito emocionado. E aí foi lá e deu a volta por cima do domingo, ok? Que tal o New England Patriots? Os Patriots não jogaram tão bem assim no primeiro tempo, mas na segunda etapa... Drake, vocês viram o terceiro período do Drake May? Drake May, eu vou te falar uma coisa sobre o Drake May. 4 de 5, 135 jardas em bolas que viajaram pelo menos 20 jardas. Ele tá 15 de 20 nessa temporada, que é um aproveitamento simplesmente absurdo. No ano passado, ele completou apenas 11 passes que viajaram pelo menos 20 jardas. Então, quando a gente fala em New England, né, a gente não falava de um grande grupo de wide receivers, um ataque aéreo realmente possante, mas com o Drake May, que é candidato ao prêmio de MVP, o negócio tem sido realmente muito, muito diferente. A defesa também jogou bem.
Mesmo com o Myles Garrett conseguindo 5 sacks, a melhor marca da história do Cleveland. Oh, Cleveland, seu melhor jogador vai lá, consegue 5 sacks num jogo e você perde. Uma coisa realmente impressionante. Mas mesmo com a presença do Myles Garrett, o Drake May foi lá e lançou para 3 touchdowns no terceiro período, que foi a primeira vez desde dezembro de 2018 que um quarterback dos Patriots lançou para 3 passes num único quarto. Aconteceu quando Tom Brady conseguiu o feito contra o Miami Dolphins no terceiro período. E por falar em Miami Dolphins, né? Os Dolphins que ajudam todo mundo a alcançar o seu melhor, a quebrar recordes. Bom, os Dolphins foram lá e espancaram aquelas nádegas em Atlanta. Fala sério, né? Vencendo por 24 pontos. O que mais me impressiona é que o Tua estava sendo muito, muito criticado. Ele estava jogando mal demais e merece todas as críticas do planeta, né? Mas ele acorda com o olho totalmente inchado, ele só pirata Tua, só consegue enxergar com o olho e vai lá e lança 4 touchdowns contra a melhor defesa em jardas cedidas da NFL. Essas coisas só acontecem na NFL, cara. Uma verdadeira caixinha de surpresa. E uma coisa, obviamente, totalmente óbvia aqui e previsível. O Miami Dolphins estava cedendo 159,3 jardas terrestres por partida, e é óbvio que eles foram lá e apagaram o Bijan Robinson, talvez o melhor running back da liga. Apenas 45 jardas terrestres para a equipe do Atlanta Falcons. Foi a maior vitória dos Dolphins, né? 24 pontos, desde uma vitória contra os Jets por 30-0 em 2023. Que rodada para a divisão leste da AFC, o Dolphão voltou. Menos. O meu terceiro destaque vai para o tush-push do jogo entre Giants e Eagles. E parabéns para os Eagles, né? Os Eagles correram para 276 jardas nessa partida, a segunda melhor marca desde que o Nick Sirianni assumiu o comando do time em 2021, só ficando atrás da vitória contra os Rams nos playoffs no ano passado, em que o time teve 285 jardas, né? 12 vitórias consecutivas em casa contra o New York Giants. É a maior sequência contra qualquer oponente em casa na história do Philadelphia Eagles. Foi uma vitória dominante, primeira vez nessa temporada que os Eagles tiveram mais jardas que o seu oponente. O A.J. Brown não jogou. Maravilha, né? Grande vitória. A Philadelphia, a gente viu finalmente aquela vitória que a gente estava esperando ver, né? Convincente dos Eagles nessa temporada. Mas o tush-push, eu acho que a gente vai ver o fim do tush-push. Eu acho que esse vai ser o último ano do tush-push. Reta final do segundo período, o Jalen Hurts tá lá no tush-push tentando conquistar mais jardas. Ele estende os braços com a bola e o Kayvon Thibodeaux vai lá e rouba a bola. A arbitragem entendeu que o progresso dele na jogada já tinha parado. Eu discordo 100%, eu acho que deveria ter sido um fumble. Por que eu acho que a gente vai ver o fim do tush-push? Porque nessa temporada a gente já viu diversas vezes saídas falsas com o tush-push, com a arbitragem reclamando que é muito difícil de ver esse tipo de jogada, né? O timing da jogada, porque dá a impressão que o cara tá partindo no momento do snap, né? Os outros jogadores. Mas os replays vêm mostrando que os Eagles estão cometendo saídas falsas em vários tush-push. E aí, agora tem o fim do progresso, né? Apitaram o fim do progresso aí do Jalen Hurts, sendo que em outros momentos, no primeiro contato, eles deixavam o jogador continuar e não apitavam o fim da jogada. Então fica um critério muito nebuloso. Quando que acabou a jogada? Qual foi realmente o fim do progresso aí do Jalen Hurts na jogada? É muito difícil apitar esse tipo de coisa no tush-push, né? Porque quantas vezes que a gente vê o Jalen Hurts conseguindo a jardinha necessária no segundo esforço. E eu tive a impressão, nessa última jogada, que foi num segundo esforço também que ele estende os braços e a bola fica nas mãos do Kayvon Thibodeaux, que imediatamente rouba a bola, mas a arbitragem já tinha apitado. Então eu acho que tem muita coisa envolvendo o tush-push. No ano passado, votaram
né? Já entrou em pauta a possível eliminação do tush push. Precisaram de mais 2 votos para banir o tush push. Esse ano eu acho que vai entrar em pauta de novo, e aí eu acho que ele vai ser banido, porque tem muita coisa aí, de novo, né? Muitas questões em aberto aí. Para o progresso do jogador deveria ter sido fumble, deveria ter sido false start. Alguns treinadores reclamam que é uma jogada que pode causar lesões. Eu sempre falei, cara, isso daqui é uma jogada legal do futebol americano. Se um time faz bem, por que você vai punir esse time? Porque se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo tush push, e não é o caso. Mas com essas outras questões vindo à tona agora, eu acho realmente que está na hora da gente examinar novamente esse tush push, né? E eu acho, sinceramente, que nessa próxima intertemporada o tush push vai ser eliminado. O torcedor dos Eagles não está feliz. O número 4 é o quarto destaque, vai para o MVP da liga nesse momento. Ok? Será que ele é o MVP da liga nesse momento? Eu sei que o nosso Patrick Mahomes está jogando muito bem, mas teve 2 interceptações aí contra os Commanders aí no Monday Night Football. Mas o que Jonathan Taylor tá fazendo lá em Indianapolis, a gente já falou dos Colts algumas vezes aqui, mas cara, toda semana é uma nova aventura para a equipe de Indianapolis. Eu sei, eu não vou destacar a vitória em cima de Tennessee, porque era uma vitória que a gente já esperava, mas eu quero destacar o Jonathan Taylor aqui, que teve mais um jogo espetacular, de 3 touchdowns. 4º jogo dessa temporada com pelo menos 3 touchdowns, que já é a melhor marca de qualquer jogador numa temporada, desde 2006, quando o LaDainian Tomlinson teve 6 jogos de pelo menos 3 touchdowns. LaDainian Tomlinson, que quebrou o recorde da NFL em touchdowns naquela temporada com 31, e foi eleito o MVP da liga. Tá? Ele que quebrou o recorde do Shaun Alexander, que conseguiu 28 em 2005 e foi eleito o MVP da liga naquela temporada. Shaun Alexander, que quebrou o recorde de Marshall Faulk em touchdowns no ano em que ele também foi, e no ano que ele quebrou o recorde, ele também foi eleito MVP da liga. Ele teve 26 touchdowns em 2000. Então, 26 para o Falk em 2000, 28 para o Shaun Alexander em 2005, 31 para o LaDainian Tomlinson em 2006. Todos foram MVPs. O último running back a vencer o prêmio de MVP foi o Adrian Peterson, que teve uma temporada inacreditável em 2012, né? 2.097 jardas. Mas será, o Jonathan Taylor tem 14 touchdowns, se ele quebrar o recorde aí do LaDainian Tomlinson, será que ele não vai ter uma chance legítima de ser o MVP? O ataque dos Colts produz 3,46 pontos por campanha. É a segunda melhor marca do século e a melhor marca da NFL desde 2007. Adivinha quem conseguiu mais? Os Patriots, 3,57 por campanha, né? A gente sabe que aquele time de New England foi até o Super Bowl invicto. E o Jonathan Taylor, com todo respeito ao Daniel Jones, que tá jogando muito bem, é o motor desse time. 63 touchdowns terrestres agora, igualando a 5ª melhor marca da história da NFL nos 75 primeiros jogos de uma carreira, empatado com Earl Campbell e Steve Van Buren. Ele lidera a NFL em tentativas terrestres, jardas terrestres, touchdowns terrestres, first downs terrestres, jardas depois do contato, ele tá quebrando tackles, e corridas de pelo menos 10 jardas. Cara, o impacto dele é realmente impressionante. Jonathan Taylor, depois de 8 rodadas, merece o prêmio de MVP. É o MVP. Eu tinha colocado o Baker Mayfield, né? Os últimos 2 jogos não foram tão bons aí pro Baker Mayfield. As coisas mudam semana a semana. Patrick Mahomes jogando bem demais, mas aí teve essas 2 interceptações aí contra o Washington Commanders. Jonathan Taylor, para mim, tem sido o jogador mais consistente da NFL, e levando em consideração o impacto que ele tem nesse ataque, que é simplesmente fabuloso, time de melhor campanha na NFL, JT é o meu MVP. E o meu último destaque, Houston. Oh, Houston.
Bem-vindo à temporada da NFL. Gostei do que eu vi nessa última semana. Essa defesa do Houston Texans, a gente vem falando bastante. A gente já falou sobre a defesa do Houston, né? Mas a gente fala da defesa de Denver, né? Que pressiona tão bem o quarterback. Denver jogou muito bem também, né? 2 interceptações em cima do Dak Prescott. A defesa do Dallas Cowboys é um desastre, né? De um lado você tem uma defesa desastrosa lá em Texas. Do outro lado você tem uma defesa top de linha, que é essa do Houston, cara. 3 vitórias nos últimos 4 jogos e a defesa foi incrivelmente dominante. O C-Mac teve 25 jardas nessa última partida. O primeiro first down de São Francisco aconteceu na reta final do segundo período. É uma defesa que lidera a NFL em jardas cedidas, em pontos cedidos. É uma secundária sensacional. O time rouba a bola dos adversários, consegue interceptações. É top 5 contra o passe, contra o jogo terrestre e em turnovers forçados. E número 1, como eu disse, em jardas cedidas e em pontos cedidos. 103 pontos cedidos nos 7 primeiros jogos da temporada é de longe o melhor desempenho da história do Houston Texans nos 7 primeiros jogos de uma temporada. O Houston que entrou na NFL em 2002. Então a gente está vendo força nas trincheiras, uma secundária realmente maravilhosa. E agora a gente viu o CJ Stroud, mesmo sem o Nico Collins, mesmo sem o Christian Kirk, contra uma defesa muito competente, que eu sei que tem algumas perdas, mas teve algumas perdas por causa de lesão, mas vem jogando bem nessa temporada. CJ Stroud foi lá, 318 jardas, primeiro jogo de 300 jardas nos últimos 20 jogos. Primeira vez que ele consegue nas últimas 20 partidas. Então, não sei se Houston chega para competir contra os Colts, que os Colts estão jogando bem demais, mas o fato é que o Houston Texans tem 3 vitórias nos últimos 4 jogos e com essa defesa, tudo é possível. Quando você tem uma defesa dominante, a chance de você ir lá e vencer 5, 6 jogos consecutivos é grande. Então, vamos ficar de olho no Houston. Se o time conseguir ficar um pouquinho mais saudável aí ofensivamente, proteger o seu quarterback cada vez melhor, eu acho que Houston pode ter um impacto aí na segunda metade da temporada. Vamos ficar de olho. Ok, my dears, é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Falamos em breve aqui na NFL Brasil. Tchau!